O ar no centro de distribuição da Aguiar Log era sempre gelado, carregado com o cheiro de poeira e papelão e preenchido pelo eco metálico e constante de empilhadeiras em movimento. Corredores intermináveis, de um cinza monótono, eram ladeados por prateleiras que se erguiam até o teto, abarrotadas de caixas idênticas. Naquele universo de eficiência fria e calculada, as pessoas se moviam como peças de uma engrenagem, autômatas cumprindo suas funções. Em uma passarela elevada, observando tudo com um olhar distante e crítico, estava Francisco Aguiar. Seu terno impecável de R$ 3.000 parecia um insulto àquele ambiente de trabalho braçal. Ele não estava ali para inspirar, mas para inspecionar. Relatórios sobre desperdício de material haviam irritado seu senso de ordem e controle, e ele viera pessoalmente identificar a fonte do problema, o rosto impassível como uma máscara de indiferença. Em meio àquele balé mecânico de máquinas e funcionários, Manuela era quase invisível. Com seu uniforme simples e o cabelo preso num coque apertado, ela empurrava seu carrinho de limpeza, uma figura silenciosa que se misturava às sombras do galpão. Seu trabalho era apagar os vestígios do dia, a poeira, as marcas de pneus, os detritos. Foi então que ela viu uma caixa de papelão, grande e intacta, descartada ao lado de uma lixeira. Seus olhos, normalmente velados por uma tristeza antiga, brilharam por um instante. Com um gesto pequeno, quase reverente, ela se abaixou para pegá-la. Foi esse movimento que atraiu a atenção de seu supervisor, um homem corpulento cuja autoridade se manifestava em gritos. A voz ríspida dele cortou o barulho ambiente, fazendo com que alguns funcionários próximos parassem para observar o que viria a seguir. "O que você pensa que está fazendo com isso?" rosnou o supervisor, apontando para o objeto nas mãos de Manuela. Ela se encolheu, mas não soltou a caixa. Ele se aproximou, o desprezo evidente em seu rosto. Então, em um tom alto o suficiente para que todos ouvissem, ele disparou a frase que pairaria no ar como veneno. "Leva o lixo para casa, lixeira." Risos abafados ecoaram pelo corredor. Manuela não respondeu. Seus lábios se comprimiram numa linha fina, mas seus olhos, fixos num ponto distante, continham uma mistura de dor profunda e uma dignidade que o insulto não conseguia tocar. Para Francisco Aguiar, que assistia à cena de sua posição privilegiada, aquilo era apenas uma infração disciplinar, uma quebra de protocolo que confirmava sua teoria sobre a desordem na empresa. Ela se virou, apertando a caixa de papelão contra o peito como se fosse um tesouro, e se afastou sob os olhares de pena e zombaria de seus colegas. O supervisor, satisfeito com sua demonstração de poder, voltou aos seus afazeres. O ruído das máquinas retomou seu ritmo normal, engolindo o episódio. Mas Francisco, o CEO que via o mundo através de planilhas e gráficos de lucro, não conseguiu desviar o olhar da figura de Manuela se afastando. A lógica lhe dizia para ordenar a demissão imediata, mas algo naquele olhar, naquela resistência silenciosa, o intrigou. Uma faísca de curiosidade, um sentimento que ele não experimentava há anos, o fez hesitar. Foi nesse instante de silêncio e humilhação que uma história de profunda transformação começou a ser escrita. Se você também acredita no poder que essas reviravoltas têm, inscreva-se aqui, pois é o seu apoio que nos permite continuar trazendo relatos como o de Manuela. O caminho de volta para casa foi um borrão de vergonha e resignação. Manuela apertava a caixa de papelão contra o corpo, o material áspero arranhando levemente a pele de seus braços, mas ela mal sentia. O que doía era o eco das risadas, a imagem do rosto satisfeito de seu supervisor, a forma como os olhares de seus colegas a despiram de sua dignidade. Cada passo na calçada gasta parecia mais pesado que o anterior, como se carregasse o peso de todos os julgamentos silenciosos que a acompanhavam diariamente. Ela não chorou.
As lágrimas haviam secado há muito tempo, substituídas por uma fortaleza silenciosa, construída sobre uma dor que ninguém ali poderia compreender. O ônibus sacolejava, e ela olhava pela janela, as luzes da cidade se acenderem. Um mundo indiferente à sua pequena e silenciosa batalha diária por um pedaço de esperança. O apartamento de Manuela era um universo à parte, um refúgio onde o cinza do mundo exterior dava lugar a um arco-íris de criatividade e amor. As paredes, embora descascadas em alguns pontos, eram adornadas por dezenas de brinquedos de papelão. Havia um castelo com torres altas e pontudas, um foguete com barbantes coloridos imitando fogo e uma pequena frota de carrinhos de corrida, esperando por mãos pequenas para guiá-los. O cheiro de cola e tinta barata se misturava a um leve aroma de saudade. Ali, naquele espaço mínimo, Manuela não era a lixeira, a funcionária invisível. Ela era uma arquiteta de sonhos, uma artesã da alegria, transformando o que o mundo descartava em tesouros inestimáveis. Cada peça era um fragmento de sua alma, uma tentativa de preencher o vazio que a consumia com algo belo e puro. Tudo o que ela fazia era por Daniela. A imagem de sua filha, pequena e frágil na cama do hospital, estava gravada em sua memória com uma clareza dolorosa. Ela se lembrava do brilho nos olhos da menina ao folhear um catálogo de brinquedos, apontando com o dedinho trêmulo para uma casa de bonecas que Manuela jamais poderia comprar. "Um dia, mamãe." A voz era um sussurro fraco, cheio de uma esperança que partia o coração. Manuela apenas sorria, um sorriso que escondia o desespero de sua impotência. A doença levara Daniela antes que esse um dia pudesse chegar, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e a culpa de promessas não cumpridas. A dor da perda era imensa, mas a dor de não ter proporcionado aquela simples alegria era uma ferida que nunca cicatrizava. Depois do funeral, o silêncio do apartamento se tornou seu maior inimigo. Cada canto guardava uma lembrança, cada objeto parecia gritar a ausência de Daniela. Foi em uma noite de insônia, enquanto revirava caixas antigas, que encontrou um desenho que a filha havia feito. Um castelo torto com uma princesa sorrindo na janela. Naquele instante, algo mudou. Ela pegou uma caixa de papelão vazia e, com uma tesoura e um pouco de cola, começou a dar vida àquele desenho. Trabalhou a noite toda, as mãos trêmulas, as lágrimas finalmente encontrando um caminho. Quando o sol nasceu, um pequeno castelo de papelão estava sobre a mesa. Não era perfeito, mas era real. Era um tributo. E pela primeira vez em meses, Manuela sentiu que podia respirar de novo. Enquanto isso, a quilômetros de distância, em uma cobertura que mais parecia uma galeria de arte fria e impessoal, Francisco Aguiar encarava a tela de seu tablet. O ar-condicionado mantinha a temperatura em um nível preciso, e o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido suave do aparelho. Ele havia ordenado que a segurança seguisse Manuela, esperando um relatório que confirmasse suas suspeitas de furto ou desvio. Ele esperava ver a caixa sendo vendida ou trocada por algo de valor irrisório. O que ele não esperava era o arquivo de vídeo que acabara de receber. Um de seus seguranças, intrigado pela rotina da mulher, havia gravado discretamente pela janela do apartamento dela no dia anterior, um sábado, quando ela recebia uma visita especial do orfanato local. Ele deu o play, o frio do vidro do tablet contra seus dedos. A imagem que surgiu na tela o atingiu como um soco no estômago. Não havia crime, não havia malícia. Havia Manuela, de joelhos no chão de seu pequeno apartamento, com um sorriso que era ao mesmo tempo triste e luminoso, entregando um carrinho de papelão para um menino que pulava de alegria. A sala estava cheia de crianças, seus rostos maravilhados, enquanto exploravam castelos, aviões e bonecas, todos feitos do lixo que ele tanto desprezava. O som das risadas infantis, abafado pela gravação, preencheu o silêncio de sua cobertura luxuosa.
e Francisco sentiu algo que não sentia há anos. Um profundo e desconcertante nó na garganta, uma rachadura em sua armadura de indiferença. Ele, que podia comprar qualquer coisa no mundo, vivia em um vazio estéril. Ela, que não tinha quase nada, criava universos inteiros de felicidade com o que era descartado. A ironia era avassaladora. O desperdício de material que o irritava nas planilhas era, nas mãos daquela mulher, a matéria-prima da esperança. Ele rebobinou o vídeo, assistindo de novo e de novo a cena da pura alegria das crianças e ao olhar de Manuela, um olhar que continha o peso do luto e a leveza do amor incondicional. Histórias como essa nos lembram que a verdadeira mudança começa com um único olhar. Se você também se comove com essas jornadas, sua inscrição nos dá a força para continuar buscando por elas e compartilhando-as com o mundo. A curiosidade de Francisco, antes uma ferramenta para otimizar lucros, agora se voltava para entender a alma daquela mulher. Ele abriu o navegador em seu computador, o brilho da tela iluminando seu rosto perplexo. Digitou o nome dela, Manuela dos Santos, que constava em sua ficha de funcionária. Os primeiros resultados eram genéricos, sem relevância, mas ele persistiu, adicionando o nome da cidade, cruzando informações. Sua mente, treinada para encontrar padrões em dados complexos, agora caçava um vestígio, uma pista que explicasse a origem daquela dor e daquela bondade. Ele não estava mais investigando uma infração. Estava tentando decifrar um ser humano, um mistério que suas planilhas não podiam resolver. Foi então que ele encontrou um pequeno obituário, publicado em um jornal local online anos atrás. O título era simples: Daniela dos Santos, 6 anos. Havia uma foto pequena e granulada de uma menina com um sorriso tímido e grandes olhos escuros. O texto era curto, falando sobre uma longa e corajosa batalha contra a doença. Naquele momento, todas as peças se encaixaram com uma força devastadora. As caixas, os brinquedos, o sorriso melancólico, a dedicação silenciosa. Não era caridade, era um memorial vivo. Cada castelo erguido era um abraço que não pôde mais ser dado. Cada carrinho montado era uma corrida que nunca aconteceu. Francisco se recostou na cadeira, o ar lhe faltando. A história de Manuela não era sobre lixo. Era sobre o amor que sobrevive à morte. Um impulso avassalador tomou conta dele. Ele precisava fazer alguma coisa. Proteger Manuela, honrar sua missão, amplificar seu trabalho. A ideia surgiu clara e poderosa em sua mente. Criar um projeto dentro da empresa. Dar a ela recursos, um espaço, voluntários. Transformar o gesto solitário dela em um movimento. Mas quase que instantaneamente, a voz do CEO cínico que ele havia se tornado por décadas gritou em sua cabeça. Isso é um custo, não um investimento, dizia a voz. O conselho vai rir de você. É sentimentalismo, fraqueza, foco nos lucros a guiar, foco no que importa. Ele se viu preso em uma batalha interna. O homem que construiu um império contra o homem que uma mulher humilde acabara de despertar. No dia seguinte, ele testou as águas. Durante uma chamada com seu diretor de operações, um homem pragmático e focado em números, Francisco mencionou a possibilidade de um novo projeto de responsabilidade social. A resposta foi exatamente a que seu lado cínico previra. O diretor foi educado, mas cético, falando sobre orçamento, retorno sobre investimento e o risco de desviar o foco do negócio principal. Uma iniciativa bonita, Francisco, mas talvez não seja o momento ideal. Ele concluiu. Francisco desligou o telefone sentindo o peso da resistência. Ele percebeu que mudar a cultura de uma corporação que ele mesmo moldou para ser fria e eficiente seria como tentar virar um transatlântico com um único remo. Enquanto Francisco enfrentava a resistência em sua torre de marfim, a vida de Manuela no chão de fábrica se tornava ainda mais difícil.
A humilhação pública a havia marcado. Os risos abafados se transformaram em sussurros maldosos que a seguiam pelos corredores. Olhares de desprezo a acompanhavam enquanto ela empurrava seu carrinho de limpeza. Alguns colegas, talvez para agradar o supervisor, faziam questão de deixar seu caminho mais sujo, derrubando pequenos detritos de propósito. Ela sentia o isolamento se fechando ao seu redor como um muro. Cada dia era uma prova de resistência, uma luta silenciosa para não deixar que a amargura do mundo contaminasse o santuário de amor que ela construía todas as noites em sua casa. A dignidade era sua única armadura. O ar frio do galpão parecia ainda mais pesado naquela manhã. Uma ordem incomum havia sido emitida. E todos os funcionários do centro de distribuição deveriam se reunir na área de carregamento principal. Máquinas foram desligadas e um silêncio estranho tomou conta do lugar, quebrado apenas por cochichos nervosos. Em um palco improvisado, feito de paletes, estava Francisco Aguiar, seu terno escuro contrastando violentamente com o mar de uniformes azuis à sua frente. Na primeira fila, o supervisor de Manuela exibia um sorriso presunçoso, certo de que a reunião era para anunciar cortes ou, quem sabe, um elogio à sua gestão rigorosa. Escondida no meio da multidão, Manuela sentia um nó gelado no estômago, convencida de que sua demissão seria o espetáculo do dia, uma lição para todos os outros. Ela apenas baixou a cabeça, esperando pelo golpe final. A voz de Francisco Aguiar, amplificada por um microfone, cortou o silêncio tenso. Ele não falou sobre metas ou lucros. Em vez disso, após um breve momento de hesitação, ele pronunciou um nome que fez o coração de muitos parar. Manuela dos Santos. Um murmúrio percorreu a multidão. O supervisor franziu a testa, confuso. "Gostaria que viesse até aqui, por favor", continuou Francisco, com uma gentileza que ninguém jamais associara a ele. Trêmula, Manuela abriu caminho entre os colegas, sentindo todos os olhares sobre si. Eram olhares de curiosidade, de pena, de desprezo. Enquanto ela subia no palco improvisado, uma grande tela de projeção atrás de Francisco se acendeu, revelando não um gráfico de desempenho, mas a foto de uma menina sorridente, abraçada a um castelo de papelão perfeitamente construído. Com a voz embargada, algo que ninguém jamais presenciara, Francisco começou a falar. Ele não contou a história de uma funcionária, mas a de uma mãe. Ele falou sobre Daniela, sobre uma doença cruel e sobre uma promessa sussurrada em um leito de hospital. Ele descreveu como cada caixa de papelão, vista por todos como lixo, era na verdade uma peça sagrada, um tijolo na construção de um memorial de amor. Ele projetou mais fotos. Dezenas de crianças em um orfanato, seus rostos iluminados por uma alegria pura, segurando carrinhos, foguetes e bonecas feitos do desperdício que tanto o havia irritado. A narrativa transformou o lixo em tesouro, a vergonha em honra, e o silêncio de Manuela em um grito de amor incondicional que ecoou por todo o galpão. Ele se virou para Manuela e os olhos do CEO, antes frios como aço, agora continham uma umidade desconhecida. "Em nome da Aguiar Log e em meu nome", disse ele, sua voz clara e firme para que todos ouvissem. "Eu peço perdão. Perdão pela ignorância, pela crueldade, pela humilhação que você sofreu neste lugar." O supervisor ficou pálido, a boca entreaberta em choque. Então, Francisco se voltou para a multidão e anunciou: "A partir de hoje, o material que chamávamos de desperdício se tornará a matéria-prima de um novo projeto. Estamos inaugurando a Oficina de Sonhos Daniela, uma fundação totalmente financiada pela empresa, que será liderada por Manuela, para que ela possa continuar construindo alegria em uma escala que nunca imaginou ser possível.
Uma lágrima solitária desceu pelo rosto de Manuela, depois outra e mais outra. Mas não eram as lágrimas amargas da dor ou da humilhação que ela conhecia tão bem. Eram quentes, libertadoras, lágrimas de reconhecimento. O peso de anos de luto silencioso e dignidade ferida pareceu se dissolver naquele instante sob as luzes frias do armazém. Ela olhou para Francisco, para os rostos agora atônitos de seus colegas e para a imagem sorridente de Daniela na tela. Então, em um sussurro que o microfone captou e amplificou para todo o galpão, a única palavra que ela conseguiu pronunciar ressoou como um hino de vitória. Obrigada. O silêncio que se seguiu não era de tensão, mas de profundo e avassalador respeito. Se você acredita que um gesto de reconhecimento pode mudar uma vida inteira, inscreva-se no nosso canal. Sua presença nos ajuda a continuar contando histórias onde a dignidade finalmente encontra sua voz. O que se seguiu não foi um retorno à normalidade, mas o nascimento de uma nova cultura dentro da Aguiar Log. O velho almoxarifado, um espaço esquecido e empoeirado no canto mais distante do centro de distribuição, foi completamente transformado. As prateleiras cinzentas deram lugar a bancadas de trabalho coloridas, e o cheiro de poeira foi substituído pelo aroma de tinta fresca e cola de madeira. Onde antes ecoava o silêncio, agora ressoava o som de risadas, conversas e o rasgar suave do papelão sendo moldado em novas formas. Funcionários que antes desviavam o olhar de Manuela, agora se voluntariavam em seus horários de folga, suas mãos, acostumadas a operar em pilhadeiras e escanear códigos de barras, aprendendo a delicadeza de construir as asas de um avião de brinquedo ou a torre de um castelo encantado. Até mesmo o antigo supervisor foi visto ali, em silêncio, montando pequenos carrinhos com uma concentração que beirava a penitência. Manuela já não caminhava pelos corredores com a cabeça baixa, uma figura invisível empurrando um carrinho de limpeza. Ela se movia com uma serenidade e um propósito que inspiravam a todos. Sua liderança não vinha de ordens, mas do exemplo. Ela ensinava com paciência, suas mãos calejadas guiando outras a transformar o banal em mágico. O nome de sua filha, antes um sussurro de dor guardado em seu coração, agora estava pintado em letras vibrantes na parede da oficina. Oficina de Sonhos Daniela. Aquele lugar se tornou um santuário, não de luto, mas de celebração. Cada brinquedo finalizado era uma prova de que o amor nunca morre. Ele apenas se transforma, se multiplica e encontra novas mãos para aquecer, novas crianças para fazer sorrir, provando que a memória de sua pequena Daniela se tornara uma fonte inesgotável de alegria para o mundo. Longe de sua cobertura estéril, Francisco Aguiar encontrou um novo tipo de riqueza. Ele trocou o terno de R$ 3.000 por um avental manchado de tinta e as reuniões do conselho por tardes, sentado no chão da oficina. Ele não era mais o CEO, inspecionando de uma passarela, mas um aprendiz desajeitado, rindo de si mesmo ao tentar colar a roda de um caminhão de papelão, enquanto uma menina de 5 anos lhe mostrava pacientemente o jeito certo. Ali, em meio à simplicidade do papelão e à honestidade do riso infantil, ele descobriu uma conexão que o dinheiro jamais poderia comprar. Aquele vazio que ele tentava preencher com números e aquisições foi finalmente ocupado por um sentimento avassalador de pertencimento, de estar fazendo algo que verdadeiramente importava, reconstruindo não apenas brinquedos, mas a sua própria humanidade, peça por peça. A história da Oficina de Sonhos Daniela se espalhou para muito além dos muros da Aguiar Log. Tornou-se um símbolo de como a empatia pode redesenhar o mapa de uma corporação, transformando desperdício em propósito e indiferença em ação.
Outras empresas começaram a replicar o modelo e o que começou com uma única caixa de papelão, resgatada por uma mãe de luto, floresceu em um movimento nacional de solidariedade. Francisco e Manuela, a dupla mais improvável, provaram que o maior ativo de qualquer organização não está em suas planilhas, mas na dignidade de suas pessoas. Histórias como esta nos lembram do poder que existe em cada um de nós. E se você sente que o mundo precisa de mais relatos assim, sua inscrição no canal é o que nos permite continuar a iluminar a bondade que muitas vezes permanece invisível.